O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Vamos sentar. Eles estão aqui, aqueles estão em casa também, acolhendo a palavra, e que o Espírito Santo nos ilumine, nos abra o coração, nos abra entendimento à palavra de Deus. Hoje nós estamos celebrando, nesta liturgia, a palavra de Deus que nos chama ao discernimento, à sabedoria, a uma escolha. E nós temos no Evangelho a continuidade das parábolas e a conclusão delas, das parábolas do reino e sobre o reino. E hoje também aqui nós temos esse tempo especial, porque é ação de graças pela semana dos adolescentes. Hoje também é dia dos avós, né? A gente aproveita, com certeza muitos adolescentes têm seus avós modelos de fé, de caminhada, modelos de esperança e de experiência em Deus. E é o seguinte, hoje a palavra fala de sabedoria, e geralmente uma das coisas que a gente fala quando a gente diz sobre sabedoria, nós falamos dos idosos como a idade, o tempo da sabedoria. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Pode ser o tempo da sabedoria, mas pode ser o tempo da amargoria, né? Da irritabilidade, da implicância, porque depende de como a gente usa da sabedoria. Não é porque a gente fica mais velho que a gente fica mais sábio e pronto, né? E eu tenho que me cuidar, porque senão eu sei que eu vou ficar um velho implicante, né? Eu já sei, gente, eu já sei, tá bom? Falar com os meus irmãos que me conhecem, né? A gente assumir assim, a gente fica menos envergonhado. Porque a gente sabe que tem gente que usa mal do tempo e do aprendizado que a gente tem, da oportunidade da vida. Hoje nós vemos quando a primeira leitura, eu quero chamar a atenção até para a oração primeiro. A liturgia, ela tem uma harmonia, né? Desde a oração, o salmo, ali toda a liturgia, ela tem uma sintonia para nós. E nós fazemos as orações principais na missa, né? O oremos inicial, das ofertas, o oremos final. Nós fazemos todas essas orações e às vezes passa por nós como apenas uma palavra para Deus e tá bom, né? Até porque o padre geralmente, né, faz isso sozinho, né? Mas a gente é chamado a fazer junto, o nosso coração tem que estar ligado. Mas eu queria chamar a atenção, porque olha o que o oremos fala para nós no começo. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. É bem providente essa oração, não só porque fala aqui da sabedoria, mas para esse tempo que nós estamos vivendo. Se nós rezássemos essa oração sem viver o que nós estamos vivendo nesse tempo, no ano passado, ela teria já um sentido profundo, mas talvez não tanto quanto agora,
em que a gente realmente está percebendo o quanto é importante a gente usar os bens que passam para abraçar os que não passam. Porque os bens que passam realmente passam muito rapidamente. Ontem o Padre Fernando falava muito sobre isso. Né? Tudo isso passa, né? A riqueza, a sabedoria humana, tantas coisas passam. Né? O que a gente tem passa. E quando a gente fala então da idade ou do tempo da vida que a gente pode aprender a sabedoria, a palavra de Deus nos chama, nos leva, né, desde a oração na liturgia da igreja, a que a gente procure os bens que permanecem para sempre. E aí nós vemos a passagem que Salomão é conhecido como um rei muito sábio. Aqui nós vemos alguns momentos em que ele se tornou o que ele foi conhecido. Em que ele realmente se tornou um homem sábio, um rei conhecido por sua sabedoria. Diversos momentos, inclusive a sua oração pedindo sabedoria, mas este é um momento específico que a gente pode entender o que tornou Salomão um homem sábio, um rei sábio. Ele soube fazer escolhas. Ele soube fazer escolhas. Vejam bem, ele tem um sonho, uma experiência com Deus, que era muito própria do Antigo Testamento, né? O Senhor aparecer em sonhos. Ele fala, até hoje ele fala dos adolescentes, né? Não sei se vocês viram na primeira leitura, ele fala assim, olha, o Senhor me fez reinar. Deus fala para ele, você pode pedir o que você quiser. Aí ele começa dizendo, o Senhor me fez reinar no lugar de Davi, o meu pai. Só que eu não passo de um adolescente que não sabe ainda governar. Ele não está menosprezando os adolescentes, que fique claro, tá bom? Mas ele está dizendo, olha, eu sou adolescente ainda, eu preciso de ajuda. Vocês, os adolescentes, escolheram essa semana a ajuda dos padres, né? Para, numa palavra, numa formação, informar, ajudar, ensinar. Mas vocês contam com a ajuda uns dos outros, porque ninguém, por mais a criança tem a nos ensinar, o adolescente tem a nos ensinar, todo mundo tem a ensinar e aprender. Mas vocês têm os pais, os avós, a igreja para isso. E Salomão, então, ele diz assim, eu não passo de um adolescente, não sei como governar. Por isso que eu peço um coração compreensivo, capaz de governar e de discernir. É muito interessante, primeiro a gente pensar a escolha que ele fez, e a escolha que nós somos chamados a fazer. O que é importante para nós de fato. Eu fiquei imaginando, se a gente tivesse essa possibilidade, uma das histórias que faz a gente pensar sobre isso, de fazer um pedido, é quando fala aquelas histórias dos gênios, né, o gênio da lâmpada, enfim, que você tem a possibilidade de fazer um pedido. Aqui, um pedido. O que você pediria de fato? Vamos dizer que hoje, diante de Deus, Deus falasse para nós, você pode escolher só uma coisa. Será que todos nós, realmente, no primeiro momento, pediríamos, sei lá, a cura da pandemia, ou o bem de todos? Será que não chegaria no nosso coração um primeiro pensamento, talvez egoísta, ou talvez olhando só para nós? Eu fiquei pensando o que eu pediria, e uma das coisas que me veio primeiro, falei, eu quero a casa paroquial. Né? Quer dizer, eu quero a casa paroquial, eu queria. Não é para mim, é para a paróquia, mas eu queria. Se eu pedisse isso, e todo o resto ficasse como está, será que seria um bem de fato? É um bem momentâneo. Mas se eu pedisse o bem de todos, vai chegar o momento oportuno em que todos vão ajudar, e como sempre é feito, né, na vida da igreja, a comunidade mantém aqui, constrói, todas as igrejas da nossa cidade são mantidas e sustentadas pelo caminho da comunidade. Isto é, se todos estiverem bem, tudo caminha. Por isso nós precisamos pensar um pouquinho o que a gente está escolhendo. E entender que o bem comum também é o meu bem. Mas aquilo que é o meu bem nem sempre é o bem comum. Aquilo que é algo que faça bem para mim, nem sempre é o bem para todos. Mas quando eu peço o bem de todos de fato, quando eu procuro o bem de todos de fato, eu estaria incluso nisso. Salomão tinha consciência disso, de que o bem de todos era mais importante. Por isso ele pediu, dá-me sabedoria. Sabedoria para discernir e para governar. Discernir, o Padre Fernando falava muito bem sobre isso ontem, capacidade de discernir, de escolher entre o bem e o mal, a importância que a gente tem de saber discernir, de contar com a ajuda dos outros também para discernir. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, o que eu quero de fato? E o que é importante que eu queira? Eu quero a sabedoria.
Salomão é conhecido depois disso, vamos dizer que ele pediu sabedoria, ele escolheu sabedoria e ele foi conhecido pela sua sabedoria. Um dos fatos, né, contados na palavra sobre a sabedoria de Salomão, é até interessante, mais ou menos resumidamente, duas mulheres estavam dizendo que eram mães de uma criança. E eles não tinham como fazer, vamos fazer o DNA, né? E a gente descobre logo, mas não tinha como fazer dessa forma. Enfim, no decorrer da conversa, uma falando, é meu, ele falou assim, então tá bom. E os reis podiam fazer coisas assim na época. Falou, vamos cortar a criança no meio e dar um pedaço para cada uma. Dá até uma aflição, né, a gente ouvir falar isso, né? Vamos cortar a criança no meio. Logo, uma das mulheres falou assim, não, pode ficar com ela. Claro, era a mãe que preferia perder, porque ela sabia que o filho era dela, ela preferia que a criança estivesse viva. Mas entre essas, esse é uma citação, né? Mas tantos momentos em que Salomão viveu a sabedoria, ela foi útil para a sua vida toda. Nós somos chamados a fazer essas boas escolhas, mas a gente precisa da graça de Deus e precisa do tempo necessário. Quando a gente faz as coisas de forma precipitada e sem consultar o que Deus quer de nós e por onde Ele nos dirige, com certeza nós erramos muito mais. Com certeza a gente falha muito mais se a gente age por impulso, se a gente age pela emoção, ou se a gente age apenas num primeiro momento, pensando apenas no nosso bem, no nosso bem-estar. A palavra de Deus quer nos orientar para isso. Por isso que quando a gente ouve falar de sabedoria, e ouve falar da palavra de Deus, que é um dos caminhos para que a gente encontre a sabedoria, a palavra é a sabedoria de Deus, é a força de Deus, é o poder de Deus, como nós aprendemos. O Salmo vai dizer assim, eu amo vossa lei. Vossa lei vale mais do que o ouro. Quer dizer, vossa lei vale mais do que todas as coisas, todas as riquezas, todos os bens. Ela é a riqueza de fato. Com sabedoria a gente pode alcançar riqueza. Mas com riqueza, nem sempre a gente consegue sabedoria. É um grande risco. E a gente precisa então entender qual é a nossa riqueza. E aí vem o evangelho de hoje, em que Jesus, continuando a falar das parábolas, continuando a falar em parábolas, ele vai falar das parábolas do reino sobre a pérola e o tesouro escondido. Ele diz que um homem encontra um tesouro escondido no campo, ele vende tudo, o homem poderia ir lá, falar, eu quero só esse pedaço aqui, e pegar o tesouro. Mas ele sabia que se ele começasse a explicar muito, iam perceber. Ele compra todo o campo. Ele compra todo o campo. Quer dizer, ele pega tudo que lhe é possível para que aquele bem permaneça com ele. A pérola preciosa, ele vende tudo que tem para ter essa pérola preciosa. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Vamos lembrar que já vem falando para nós. Não há quem deixe pai, mãe, terra, filhos. Quer dizer, a gente precisa fazer uma escolha que é principal na vida da gente. Que é escolher a Deus. Claro que a gente entende que pai, terra, mãe, filhos, todo o contexto está dizendo num tempo de perseguição, num tempo de escolha, em que a pessoa tinha que fazer uma escolha pessoal. É claro que bom quando a gente pode fazer uma escolha com a família inteira. Mas é uma escolha, a escolha principal é pessoal. Eu vou seguir. Se você vai, se você não vai, eu não sei, mas eu vou seguir. Se eu seguir da melhor forma, vou ajudar todos que estiverem ao meu redor a seguir. Mas se eu deixar de seguir por causa dos outros, terei perdido a mim, a minha família, aqueles que eu amo também. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. A sabedoria e a escolha das coisas de Deus, a pérola preciosa, é uma escolha pessoal. Nós precisamos da comunidade para nos ajudar. Nós precisamos uns dos outros. Mas em último instante a escolha é pessoal. É uma escolha pessoal. O que eu quero. E se eu busco a Deus como primeiro na minha vida, essa escolha vai trazer uma repercussão. E ela vai alcançar os meus irmãos. É como no início das comunidades, em que viam os cristãos reunidos, em que viam a alegria da sua unidade, em que viam a alegria da sua partilha, e tudo isso atraía outras pessoas. Bom, quando a gente entende tudo isso, que o reino de Deus é esse grande tesouro,
que, assim como a escolha de Salomão foi a escolha pela sabedoria, a nossa escolha precisa ser pelo reino, porque o reino de Deus é onde está contida a sabedoria, a paz, a justiça, a alegria no Espírito. O reino de Deus se faz em Jesus, que é caminho, verdade e vida. Escolher a Jesus é escolher o reino de Deus. Escolher a Jesus é escolher tudo de que precisamos. É estranho quando a gente fala tudo, vender tudo, escolher como primeiro, nós temos uma sensação, ou um primeiro discernimento um pouco falho. Porque qual é a ideia que a gente tem? Nunca, parece, né, que nunca um pai de família, uma mãe de família, vai escolher a Deus, assim, vai fazer uma escolha total por Deus, porque ele tem a família dele e tudo. E de repente parece que a escolha total por Deus está na vida dos padres, dos religiosos, dos santos. Não, mas a escolha total por Deus não está nesta maneira de escolher. Você viver a sua vocação matrimonial e colocar Deus em primeiro lugar na sua família. Você realmente rezar em família, não só no final de semana, no dia da missa, né? Que é importante, pelo amor de Deus, mas não só. Você rezar em família, você cultivar os valores da fé na sua família, você dar passos dentro do limite do jeito de ser de cada um. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Todos podemos fazer isso. O Senhor não pediria isso aos apóstolos, ou a nós, ou aos discípulos, se não fosse possível. E se fosse só para quem se consagra de forma total, Ele teria especificado. Ele teria falado. Aquele apóstolo que viver assim, 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 é que vai colocar a mim em primeiro lugar. Mas Ele fala para todos. Ama acima de todas as coisas, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo. Coloca Deus em primeiro lugar. Busca primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Eu quero ir concluindo com a passagem da segunda leitura de Romanos 8, que fala para nós que nós fomos predestinados. Vamos entender que existe um projeto do reino de Deus. Nós somos predestinados, chamados, porque é uma escolha, justificados, tem a ver com salvação, né, ser justificado, e glorificado, até o reino definitivo. Então vamos pensar que o Senhor quer que a gente tenha sabedoria, e nós precisamos, como Salomão, pedi-la, para ter discernimento, para governar a nós mesmos, e governar o que está ao nosso dispor e responsabilidade, e para discernir entre o bem e o mal. Se Ele nos deu sabedoria, nos chama a amar a lei de Deus, né, a lei perfeita, que é a palavra do Senhor, nos chama a escolher a Deus como primeiro, vender tudo, dispor de tudo para escolher o reino, pode ser para nós uma sensação assim, mas isso nem sempre é fácil, o que eu ganho com isso? Né? Como hoje a gente pensa muito, o que eu ganho com isso? E a gente tem aquelas ideias falsas, às vezes, a pessoa, tem gente que é tão boa e não consegue nada na vida, o outro que é ruim consegue. Depende de como você está enxergando o que é bom de fato e o que é passageiro. E aí a gente tem uma palavra que resume muito isso. Quando a gente ama a Deus, a gente está seguro. E eu não estou dizendo lá de muitas outras palavras, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, mas estou dizendo a palavra de hoje que é muito forte para mim. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil, Deus vai tirar algo bom disso, um bem eterno de um mal aparente. Nós vivemos tantas perdas e tantas lutas, não é que Deus faz o mal, mas a partir daquilo que nós precisamos viver, como a cruz e como as lutas que a gente enfrenta, Deus nos ajuda a tirar o melhor de tudo isso. Nós aprenderemos, nós já estamos crescendo. Que bom que a gente pode escolher a Deus, e isso é uma garantia de bem. E se a gente pode escolher algo que é garantido, por que escolher outra coisa? Que o Senhor nos ajude a fazermos essa escolha, a querer aquilo que Ele quer para nós, e que Ele nos ajude a deixar aquilo que é preciso, a entender aquilo que é preciso para escolher a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.